Será que é possível estarmos em paz com Deus e não estarmos em paz com a gente mesmo? Será que isso é possível? Por outro lado, será que é possível a gente estar de paz, de boas consigo mesmo e não estar em paz com Deus? Talvez sejam perguntas interessantes a se analisar para descobrir, perceber a nossa situação com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Jesus contou uma parábola, a parábola do fariseu e do publicano. E Jesus mostra que um deles estava um tanto quanto satisfeito com as suas conquistas, com seus objetivos, com seu status. Mas Jesus deixa claro que essa pessoa não está em paz com Deus. Por outro lado, mostra alguém contrito, arrependido, que parece não estar em paz consigo mesmo, mas que alcança esta paz. Todos nós desejamos paz, não é uma questão de desejo de paz lá na Ucrânia. Aliás, ouvimos sobre guerras e rumores de guerras, mas sabemos que muitas vezes a paz começa ali, onde a gente está, nas nossas relações. E como é importante a gente perceber e entender a nossa relação com Deus. O texto lá da parábola do fariseu e do publicano, quando Jesus se refere a esse homem que encontrou paz, digamos assim, a expressão exata é que ele voltou para casa justificado. Essa expressão é muito importante na Bíblia e temos que nos aprofundar e conhecê-la. Em Romanos, capítulo 5, nós lemos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz. O assunto que eu estou colocando aqui, com Deus. Então, o que eu quero propor agora é que a gente dê uma olhadinha para esta parábola do fariseu e do publicano, entendendo um pouco melhor quem são esses caras. Jesus nunca dá um ponto sem nó, ele deliberadamente pensa no que representa estas figuras, estas pessoas, esse tipo de pessoas na sociedade. E ele quer dar uma lição em todos os tempos, também para nós, de como nós devemos nos achegar diante de Deus e como esta paz que buscamos é possível na relação com Ele. Vamos dar uma olhada então? Eu vou começar com o publicano. Quem que era o publicano? Repito aqui só para vocês estarem mais ligados no texto, Lucas capítulo 18, o versículo de número 9 até o versículo 14. Lucas 18, 9 a 14. Se você quiser até dar uma pausa, ler aí, depois eu vou comentar também esse texto. Mas esta é a parábola desses dois caras que foram diante de Deus. Quem era o publicano? O que representava o publicano? O publicano, para entendermos, a gente precisa conhecer um pouquinho da situação social e política da época de Jesus. Nós agora, aqui no Brasil, estamos vivendo um momento bastante intenso, polarizado politicamente. Mas quero dizer para vocês que lá no tempo de Jesus, essa tensão política talvez fosse muito maior. E eu vou explicar. E até com as minhas explicações talvez fique mais fácil de você, em outros momentos, ler o Evangelho. Perceba inicialmente que aquela terra cuja capital, a cidade mais importante era Jerusalém, a Judéia, hoje também chamamos de Palestina, esse lugar ali era dominado por um império distante, que era o Império Romano. E o Império Romano, então, ele, de certa forma, deixava que os territórios que ele conquistou tivessem uma certa liberdade dentro da sua organização religiosa, social, cultural, política. Eles deixavam, por exemplo, que ficasse lá um rei que não tinha grandes poderes, mas que era o rei daquele lugar. Herodes, por exemplo, quando a gente lê ali nos textos bíblicos. Mas tinha um cara que ficava lá, governando, representando o Império Romano. Ele tinha o nome de governador. A gente conhece por textos como o Credo Apostólico, era o Pôncio Pilatos. A gente não pode confundir a palavra governador daquela época, expressa para Pôncio Pilatos, com os governadores de estado que nós temos no nosso país. Na verdade, ele era o representante de Roma ali, naquele território. Ele, de fato, era um poder maior ali. Porque, se vocês lembram, quando eles estavam julgando e querendo crucificar Jesus, era o Pôncio Pilatos quem tinha que dar uma palavra final.
Então ele era de fato e tinha o poder. Ali eles tinham as legiões romanas, o exército romano, né, com seus centuriões que controlavam a ordem, mantinham a ordem externa e cuidavam para que as coisas não extrapolassem, né? Estavam sempre atentos a isso. E dentro desta organização, eles cobravam impostos dos povos conquistados e levavam esse dinheiro para Roma. E para cobrar esses impostos, eles contratavam algumas pessoas com um bom salário, especialmente pessoas da própria terra. E aí é que entra a situação. Os publicanos eram esses cobradores de impostos que aceitavam esse trabalho e eram assim considerados pelos compatriotas traidores sociais, políticos e também religiosos. Por que também religiosos? Porque eles mexiam naquelas moedas e tratavam com os pagãos, com os romanos. As moedas tinham as imagens de deuses romanos. César era considerado um deus romano. Então eles consideravam que essa manipulação os contaminasse, os deixasse também impuros espiritualmente. Então percebam, o publicano era um cara assim colocado absolutamente de lado na sociedade. Considerado, repito, um traidor social, político, também religioso. E Jesus, né, para nós, nas suas parábolas ele gostava de colocar este tipo de pessoas, separado e discriminado, como mocinho. Lembra da parábola do bom samaritano? Também lá num outro enfoque, eles não gostavam dos samaritanos, ele coloca o samaritano como mocinho da história. E aqui também, ao colocar o publicano. Queremos analisar então isso, ter esse perfil para a gente entender com mais profundidade esta parábola. Por outro lado, o outro cara que foi até o templo, o outro homem, era um fariseu. Quem que era esse fariseu? Aproveito agora para então explicar para vocês alguns outros grupos, entre aspas, partidos religiosos, grupos que existiam na época. Tinha os saduceus, por exemplo, que eram os caras que seguiam muito bem as regras, as leis da sociedade, mas não tinham muito a fé nessa questão da ressurreição. Diz a palavra de Deus que eles não acreditavam na ressurreição. Tinha outros grupos, como os zelotes. Os zelotes, eles eram um grupo mais radical, digamos assim. Eles, diante do patriotismo da sua nação, da ideia do povo de Israel, eles queriam à força, nem que fosse, expulsar o Império Romano. Preparavam-se para isso, treinavam para isso. E Jesus, por exemplo, chamou um zelote, né, o Simeão, o zelote. Muitos consideram talvez Judas como um zelote também. É interessante que Jesus convida essas pessoas diferentes. Aliás, me permitam voltar lá para o publicano, né? É interessante que Jesus convidou um publicano para ser seu discípulo, Mateus. Mateus era um cobrador de impostos. Provavelmente causou um escândalo, aquilo, uma contradição. Como assim convidar um cobrador de impostos? Outra vez Jesus, ao jantar na casa de alguém, ao escolher alguém para jantar lá em Jericó, ele vai na casa do chefe dos cobradores de impostos, dos publicanos, do Zaqueu. Imagina isto. Jesus quebrava essas diferenças e mostrava que o seu convite de arrependimento e de graça e misericórdia era para todos. Mas voltemos aqui, estava analisando quem é o fariseu e estava explicando outros grupos que nós temos. Falei aí dos saduceus, dos zelotes. Tinha um grupo que a Bíblia não cita muito, que são os essênios, que eram religiosos mais monásticos, que viviam uma vida mais distante, iam para os desertos. Alguns consideram que João Batista pertencia a esse grupo. Agora, entre todos eles, tinha um grupo top, elite na religiosidade, e eram os fariseus, que eu estou convidando a analisar aqui. Eles eram extremamente minuciosos nas leis, observavam detalhes por detalhes das Escrituras, formavam outras leis para se tornar ainda mais top, digamos assim. Zelosos religiosos, boa formação, conheciam as Escrituras, respeitados na sociedade, altamente religiosos.
E Jesus coloca esse cidadão, o fariseu, na sua parábola, como, entre aspas, o bandido da história, aquele que não encontrou paz com Deus. Muito bem, em outro momento, Jesus foi muito duro com eles, dizendo que eles eram como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Ele sonda corações. E nesta história, então, nós temos os dois achegando-se diante de Deus. E aí temos a parábola em si, que nos diz que 2 homens foram diante do templo, um fariseu, que eu acabei de explicar, o outro publicano, que eu expliquei antes. E diz que o fariseu orava de si para si mesmo. Interessante essa expressão de Jesus, de si para si. Como assim de si para si? Entre aspas, Jesus está dizendo, na verdade, o Deus dele é ele mesmo. Ele se acha. E aí, nas suas palavras, ele mostra muito bem isso. Jesus diz que ele orava dizendo, ó Deus, obrigado porque eu não sou pecador como as demais pessoas. Inclusive, eu não sou pecador como aquele publicano que está por aí. Eu cumpro as regras religiosas, eu dou o meu dízimo, eu faço os jejuns necessários. Muito obrigado, Senhor Deus, porque eu sou bom. E aí Jesus disse que o publicano nem erguia o rosto, ele estava contrito, batia no peito e dizia, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Jesus então disse, esse cara, esse homem, voltou para casa justificado, ou em outras palavras, em paz com Deus. E ainda Jesus traça a frase dizendo, porque aquele que se engrandece será humilhado, e aquele que se humilha será engrandecido. O ponto é a nossa chegada diante de Deus. Lá em Romanos 5, como antes citei, diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É interessante, é necessário entender o que é essa justificação pela fé. A fé, palavra tão usada e surrada, ela sempre tem como princípio básico o apegar-se a alguma coisa. E a gente tem que entender e perceber em que a minha fé está se apegando. E esta parábola fica clara que o fariseu estava se apegando nas suas obras, no seu jeito de ser, nos seus princípios, na moral e nos bons costumes, apegando-se em si. Esse, o publicano, esvazia-se de si mesmo, admite o seu pecado e apega-se em um ponto somente, na misericórdia de Deus. E eu digo para vocês, a palavra de Deus nos ensina isso, a sermos humildes, a reconhecermos nossos pecados, mas com toda confiança, nos apegarmos na graça de Deus, porque ela é poderosa para salvar, para redimir, mesmo um publicano, cobrador de impostos, que se arrepende e coloca a sua vida diante de Deus. É nessa tensão, é nessa dinâmica que entendemos quando Paulo diz assim, quando sou fraco, então é que sou forte. Como assim? O que isso quer dizer? Quando eu reconheço a minha fraqueza, quando eu me esvazio do meu próprio orgulho e busco a Deus, Ele me enche com o seu Espírito Santo e com a sua paz. Lá no início eu perguntei se era possível estar em paz com Deus e não estar em paz consigo mesmo. Se era possível estar em paz consigo mesmo e não estar em paz com Deus. Pois eu lhes digo que o sentimento de paz, ele é relativo. As nossas dores, as nossas cargas, os nossos problemas físicos, muitas vezes roubam um sentimento de paz. Mas lá no fundo, no nosso coração, quando nos apegamos à promessa de Jesus, quando entendemos que Ele é fiel ao prometer dar perdão dos pecados a todo que nele crer, então sim, gente, podemos ter a certeza da salvação e podemos não apenas
viver em paz. Mas digo-lhes, também podemos morrer em paz. Porque saberemos que nossos pecados estão perdoados, não por nosso mérito, por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, mas por causa da obra de Jesus. E esta consequência de paz comigo mesmo também se estende para as pessoas ao meu redor e para o jeito com que eu vivo a minha religiosidade. Lembro-lhes outra vez, o fariseu era considerado muito religioso. E na nossa sociedade, no jeito que muitos estão vivendo a sua religiosidade, mostram que estão muito mais para o lado dos fariseus. Temos que cuidar com isso. As repercussões, o ufanismo de achar-se melhor que os outros, de achar-se detentor da verdade, que não é Jesus, mas é uma verdade sua mesmo, muitas vezes nos afasta de Deus. É importante que tratados de paz sejam feitos. Que bom que nações tenham tratados de paz. Mas eu te convido a perceber e buscar a paz com Deus em Cristo Jesus. Porque quem tem paz, tem perdão, tem vida e tem salvação. Que essa seja tua e minha, mediante nossa fé em Cristo Jesus. Amém.